pessoal, eu sou a Laura e eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu guia não oficial de apresentações científicas, porque esse guia não é uma regra, mas pode facilitar muito o nosso trabalho de apresentador de TCC. Então, o meu roteiro eu dividi em 3 partes. O primeiro é a criação da identidade visual, depois é a criação de slides e depois apresentações de dados, que eu dividi em apresentação de dados textuais, dados numéricos, gráficos e tabelas. Aqui eu também coloquei um bônus com algumas ferramentas essenciais na hora da nossa apresentação. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Mood Board, que na verdade é o nosso painel de visualização da nossa identidade visual. Aqui eu divido em 3 partes principais. Primeiro, como a gente define uma identidade visual, depois como a gente cria o Mood Board e em terceiro lugar, como a gente coloca a nossa identidade visual em prática. Primeiro, como a gente define a identidade visual? A identidade visual nada mais é do que um conjunto de elementos que combinam com a nossa temática. Se eu vou apresentar um trabalho de odontopediatria, não é interessante que eu coloque apenas fotos de cachorros e gatos, pois eles não combinam com a temática. Então eu tenho que pensar nas minhas fontes, nas minhas cores, nas minhas imagens, ícones, figuras, tudo que remeta ao meu tema. E não adianta colocar alguma coisa só porque é bonito. Ela deve fazer sentido com o tema da sua apresentação. Depois, como eu crio um mood board? O mood board é muito utilizado por arquitetos na hora de mostrarem o seu projeto para os seus clientes. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que para nossa própria apresentação. A gente vai abrir o PowerPoint e vai juntar todos esses elementos que combinam com a nossa temática. Eu já vou fazer isso com vocês daqui a pouquinho. E por fim, como a gente coloca a identidade visual em prática? Eu gosto de falar que nenhum slide precisa ter toda a sua identidade visual, mas precisa ter elementos-chave, como a paleta de cores e as fontes. E é isso, usa bastante da sua criatividade e pense em tudo que combina e tudo que não faz sentido com o seu tema para uma apresentação linda e muito coesa. Aqui a gente vai montar um mood board juntos. Eu fiz um exemplo como se eu estivesse apresentando um trabalho de sorveteria. E aí quando eu penso numa sorveteria, eu penso em cores felizes, cores alegres, uma modelagem um pouquinho mais moderna. Então eu fui no meu site preferido para a paleta de cores e escolhi essa paleta de cores, que tem cores azuis e rosa, porque eu acho que fica muito bem num sorvete. E aí é só isso, eu copiei as cores que eu escolhi e coloquei num slide em branco do meu PowerPoint. Depois a gente escolhe as nossas fontes. Eu escolhi 2 fontes principais. Uma é essa Holloway, que eu coloquei que é minha fonte de títulos, e a outra é a Poppins, que é a fonte de texto. E aqui eu não digo texto porque precisa ter texto na apresentação. É só tudo que não for título, vai ser com a fonte de texto. E eu escolho uma fonte de título um pouquinho mais espessa do que a fonte de texto, porque fica muito mais fácil de ler uma fonte mais fininha, então quando você for escrever um pouquinho mais de coisa, colocar uma citação, colocar uma frase, é legal que a letra seja um pouquinho mais legível, até porque a fonte vai estar com um número um pouquinho menor. A fonte de título, por outro lado, ela tem que aparecer e tem que chamar atenção, por isso que eu escolho uma fonte um pouquinho mais assim. E aqui eu escolhi 2 fontes sem serifa para minha sorveteria, porque eu queria algo mais moderno. E as fontes sem serifas são mais modernas do que fontes caligrafadas ou fontes com serifa. Mas isso vocês podem ver lá no meu Instagram, que tem todos os tipos de fontes para vocês. Aqui eu também escolhi as imagens da minha sorveteria. Vocês podem ver que eu escolhi 2 imagens de sorvete na mão de umas pessoas e o fundo é liso, ou o fundo pelo menos não tem nenhuma informação adicional. E por que eu faço dessa forma? Porque eu escolho imagens que façam sentido entre si e que combinem com a minha paleta de cores, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Se eu tivesse escolhido uma imagem de um sorvete derretido no chão, já não faria tanto sentido, então não ficaria tão legal. Então eu escolhi essas 2 imagens. Não quer dizer que eu só vou usar elas 2, mas esse é o meu modelo de imagens e por isso que ela tá aqui no meu mood board. É isso que é muito legal a gente pensar. Também não precisa ter imagens em todos os slides, mas todas as que tiverem precisam ser coesas entre si. Precisam pelo menos ser um pouquinho parecidas, para ficar mais legal. Ter o mesmo estilo, ter a mesma paleta ou até a mesma montagem. Aqui também eu escolhi uma textura, e essa textura é uma textura de papel, porque quando eu penso em sorvete, eu penso no guardanapo que eu vou segurar o sorvete. Então eu escolhi uma textura de papel para fazer parte do meu mood board. E não quer dizer que eu também vou usar uma textura em todos os meus slides, mas um fundo aqui e outro fundo ali de textura fica muito bonito e é muito legal para um slide um pouquinho mais clean. Aqui eu também escolhi formas geométricas. E quais formas geométricas eu escolhi para minha sorveteria? Formas arredondadas, circulares, porque eu penso no sorvete e penso na bola de sorvete. Então eu escolhi esse tipo de forma geométrica para combinar com o meu trabalho. Também eu escolhi ícones e eu amo utilizar ícones. Eu utilizo ícones em todas as minhas apresentações. Também tem sites muito legais e muito fáceis de digitar os ícones que vocês podem usar, que eu vou contar para vocês mais daqui a pouco.
E aqui eu escolhi 2 tipos de ícones, e não quer dizer também que são os únicos, mas eu escolhi o ícone de um sorvete e o ícone dessa forma que parece um derretido, que eu imaginei como um sorvete derretido para combinar com a minha temática de sorveteria. E aqui, olhando o final, eu percebo que tudo tá coerente, tudo tá coeso e combina no universo. Não quer dizer que eu vou usar todos esses elementos em todos os meus slides, mas todos juntos ficaram muito bonitos e vão ficar muito legais na minha apresentação final. Aqui no slide de criação de slides, eu quero contar para vocês um pouquinho por onde a gente começa. Agora que eu já defini minha identidade visual, já coloquei no meu mood board, como que eu passo isso para cada um dos meus slides? A primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de começar a colocar a identidade visual em prática, eu gosto de dividir o meu roteiro ou dividir o meu trabalho em todos os meus slides. Eu vou lá e escrevo o meu título e o meu nome lá na capa, no próximo slide eu escrevo introdução e vou fazendo dessa forma. E divido em cada um dos slides do PowerPoint, ou do Canva, ou do Keynote, da onde vocês estiverem usando, eu coloco ali o meu trabalho. E é por aí que eu começo. E aí, como a gente divide o conteúdo nos slides? Isso é muito importante. Eu gosto de fazer com um tema para cada slide. Eu não gosto de falar muitas informações em cada um, porque fica muito chato e a pessoa se cansa de ficar olhando para uma coisa só, e até se a gente acabar colocando muita informação num slide só, o que não é legal. Então, não importa a quantidade final de slides, importa que você tenha uma ideia em cada um dos slides e que sejam o suficiente para você passar a mensagem sem ficar maçante para sua audiência, que no caso vai ser a nossa banca. Depois eu coloquei ali como inserir os itens extra. E para mim, os itens extras são todos aqueles elementos da nossa identidade visual. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu primeiro mudo a cor do fundo de todos os slides, coloco as imagens onde eu quero colocar, vou lá e mudo as fontes de acordo com a minha identidade visual já definida, mudo a cor das fontes e vou fazendo dessa forma. Em todos eles eu faço isso. Depois eu vou inserindo, vou colocando a diagramação da forma que eu quero. Ah, esse texto vai ficar aqui, esse título vai ficar aqui, o meu ícone vai ficar aqui nesse outro canto, e vou fazendo isso. Por que eu faço isso e não faço um slide de cada vez? Porque se eu fizer um slide de cada vez, é capaz que eu acabe repetindo estilos de slides muito próximos um do outro. Dessa forma, eu consigo ver uma diferença, consigo colocar um roxo lá no início, um roxo lá no meio, um roxo lá no final, e vou fazendo dessa forma, para ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais misturada a minha identidade visual, não repetir tanto um slide seguido do outro. E por fim, aqui eu coloquei se faltar inspiração. Eu costumo fazer, se faltar inspiração, fechar o computador e voltar no dia seguinte. Mas, se não for possível, eu recomendo muito que você olhe sites de templates prontos, mas não use, porque não vai ficar com a sua cara. Apenas vai ali, dá uma olhada, pega uma inspiração e coloca com a sua identidade visual no seu novo slide.